Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um programa, já virou tradição, né? Programa especial sobre a Premier League. E a rodada foi mais que especial, né? Essa rodada de final de semana, simplesmente tivemos o líder e vice-líder, ou pelo menos o ex-líder e o ex-vice-líder se enfrentando, né? Um dos principais confrontos do futebol inglês nas últimas temporadas. E também tivemos um confronto de quarto contra quinto, Tottenham e Aston Villa, né? Vitória do Aston Villa. Tivemos outro confronto da cidade de Liverpool contra a cidade de Manchester, vitória do Manchester contra o Everton. Tivemos o Arsenal retomando, agora tomando a liderança, né, com um empate em Liverpool City. Enfim, rodada movimentadíssima, mas vamos começar com o primeiro jogo, e acho que o jogo mais importante dessa rodada. Liverpool City apresentou tudo aquilo que você esperava, ou Bruno? Boa noite aí a todos, boa noite ao Lucas aí que está começando aí com a gente. Apresentou tudo, né? Só faltou a vitória ali para um dos lados, né? Mas foi um jogaço, cara. Muitas oportunidades de gol, né? É um jogo que a gente se espera, né? Um jogo de Liverpool e City, né? City e Liverpool todo ano tem apresentado bons jogos, né? Independente dos resultados. E é aquilo lá, né, cara? Os dois melhores times da liga, melhores elencos, o futebol mais bem jogado. Eu achei que foi muito destaque ali no jogo a questão da marcação, né? Você vê que nenhum time abre mão da saída por toque de bola, mas a marcação estava cerrada em cima o tempo todo, 90 minutos, cara. O jogador não tinha tempo para respirar. Chega a ser engraçado a gente imaginar uma dessas equipes enfrentando uma equipe de fora, né? Jogando dessa forma, porque às vezes não é toda vez que eles jogam, né? É impossível, cara. Um time daqui, por exemplo, o Fluminense que vai enfrentar eles lá no Mundial, pode ser que enfrente, né? Cara, é outro ritmo, é um negócio absurdo, né? Mais ainda, eu achei que o jogo foi, na maior parte, controlado pelo City, né? O City ele teve em dar uma outra bola ou outra para matar o jogo e acabou tomando aquele gol ali já na parte final da partida. Mais duas belas jogadas, destaque ali para alguns erros do Alisson, né, em relação, não muito à defesa, mas mais em relação à saída de bola, né? Entregou uma bola, saiu mal na jogada do gol. Por outro lado, o Ederson fez defesas importantes, né, antes de levar o gol. E foi isso, cara. Jogão e, né, nessas duas equipes aí não se espera nada diferente, não. Cara, agora eu vou com o Vitor aqui. Vitor, o City teve realmente, né, o controle das ações, assim, mas acho que era mais ou menos o que se esperava, né? Jogando em casa, realmente é o que o City geralmente faz, né? Ter mais a posse de bola, estilo Guardiola, enfim. O Klopp tenta ser esse antídoto, né, para esse jogo, mas ele é um jogo mais, digamos assim, reativo, né? Não é o estilo dele, não é esse de querer ter a bola, enfim. Mas dito isso, cara, você achou que o Liverpool se portou bem diante desse trabalho do City, enfim, tendo a bola? Até jogadas. Uma situação que o Guardiola apostou foi jogar muito pelo lado esquerdo do ataque, né? Que teve Sim. o Toco ali do lado esquerdo o tempo todo atazanando o Arnold. Eu acho que o Arnold se postou muito bem diante. Tomou os dribles, enfim, ali como era esperado, mas queria que você falasse sobre a postura do Liverpool diante do City. Boa noite pra galera. Cara, exatamente isso, né? O Klopp, ele conseguiu montar um time para suportar a pressão do City, porque jogar no Etihad, todo mundo já sabe, né? O Pepe vai querer ficar pelo menos com 70% da posse de bola o jogo inteiro. E o Klopp, ele soube montar um time muito bom. Sobre suportar a pressão, sobre sair também. Tem até um certo momento do jogo que a marcação do City sobe, vai pressionar a bola lá na entrada da área
e o Liverpool não apavora, né? O Liverpool pega a bola, como toca ali, aqueles toques de bola rapidinho, e de repente já saiu da pressão e tá lá no contra-ataque. E foi um jogo bom, como o Bruno já comentou, só faltou uma vitória para um dos dois lados. E é aquilo, né? Toda temporada, City e Liverpool não decepciona. É um dos melhores jogos. Eu tava até vendo aqui, puxando aqui também o histórico entre o confronto entre Pep e o Klopp. O Klopp é o O único Klopp leva treinador vantagem, né? leva vantagem, mas é o único treinador que dá trabalho pro Pep, que é o único ainda que não tem uma vantagem na frente. Os demais treinadores ainda não conseguiu tirar essa vantagem que o Pep leva. Sempre quando joga é uma dor de cabeça e acaba saindo com derrota. Mas o Klopp não, o Klopp ele sempre monta um time bom para pelo menos segurar o empate, que pro Liverpool o empate fora de casa é um bom resultado, né? Contra o City. Ô, Lucas, seja bem-vindo ao time de segunda, Valeu, galera. Valeu pelo participando convite. pela primeira vez aí. Queria que você falasse, você acredita que, primeiro, o Klopp é o cara, assim, é o antídoto, é o cara, assim, que mais consegue, de fato, incomodar, né? Claro que, né, assim, o Klopp, talvez é discutível se ele seja o segundo principal treinador do mundo, aí temos o Carlo Ancelotti, enfim, que já, né, grandes trabalhos, enfim, um técnico histórico, um técnico que tem mais títulos, né? Que está nessa discussão aí, mas eu queria que você falasse dessa questão dessa rivalidade Klopp e Guardiola, e também queria que você falasse se a briga do título vai ficar mesmo entre Liverpool, City e Arsenal. Fala, galera. Boa noite aí pra todos. E, cara, não tem nem o que falar, né, velho? Manchester City e Liverpool, né? Pra mim, é um dos dois principais técnicos ali em atividade hoje. O City, por tudo que vem fazendo, mesmo não tendo ganho a Champions nas temporadas passadas, por ter perdido a final, o Guardiola, não precisa nem falar, e o Klopp é a mesma coisa. Confesso que eu torci ali pro empate. Minha torcida tá pro Arsenal. Não só também por ter o Gabriel Jesus do Palmeiras, mas, cara, eu queria ver o Arsenal voltar a conquistar um título importante, assim, a figurar ali entre os grandes ali da Inglaterra, né? E, cara, como o Vitão trouxe aí, eu acho que a pedra, entre aspas, né? A pedra no sapato ali do Guardiola aí é o Klopp, que é o único que tem mais vitórias sobre ele em confronto direto, né? Dá pra ver que não, que é um cara que sabe, eu acho que sabe, de uma certa forma, sofrer contra o Manchester City e também neutralizar. Até porque, pô, mesmo que não tenha conseguido vencer o jogo, alcançar a liderança, o empate jogando contra o Manchester City é sempre muito bom. Você jogar fora de casa contra ele, suportar a pressão, quase 70% de posse de bola, tanto de finalização, tanto de oportunidade que o City cria, e você sai de lá ainda com empate, né, 30 e poucos, 35 mais ou menos, né, conseguiu um belo gol ali com o Arnold. Então, um resultado excelente, dos dois dos melhores técnicos do mundo, e num campeonato que não tem nem o que falar, né? Premier League é disparada ali, o melhor campeonato do mundo, de ter se concentra os melhores jogadores, o melhor futebol. E jogão, cara, jogão, eu acho que ainda o City ainda vai ser acabando sendo campeão. Acho é muito difícil você manter o campeonato todos ali à frente dele ou conseguir. Dificilmente eu acho que eles perdem, empatam, ainda mais jogando em casa. A não ser um jogo assim tão grande, né? Mas acho difícil tirar deles, apesar que a minha torcida tá pro Arsenal. Ô, Guilherme, queria que você falasse de um personagem do jogo, né? Tava ali, não ia jogar, não vai jogar, não vai jogar. O Haaland estava na dúvida, né? Ele tinha se lesionado pela seleção, né, norueguesa. E de repente o cara, o Android, né? O cara monstro, ele se recuperou e deixou dele, né? Faltava ele marcar contra o Liverpool na Premier League, não falta mais. Fala, Maurício. Olá a todos aí do time de segunda. O Haaland voltou aos gramados aí, depois de se recuperar de uma lesão sofrida no jogo pela seleção da Noruega.
né? Um jogador espetacular, cara, um jogador que vem batendo recordes, né? Um jogo que pôs fogo no campeonato inglês, né? E falando sobre recordes, o Haaland se tornou o jogador que menos tempo levou a marcar 50 gols na elite inglesa. Verdade. O Andy Cole, que tinha o recorde, que era 65 jogos, e o Haaland quebrou essa marca, né? E passando outras lendas também que jogaram na Premier League, como Thierry Henry, o Agüero e o Van Nistelrooy. Em relação ao campeonato, né? Eu acho que não vai ficar muito longe de Liverpool City. Talvez chegue um Arsenal, talvez chegue ali, sei lá, um Chelsea, um Newcastle até o final do campeonato, mas eu acho que vai ficar entre City e Liverpool, né? São os dois melhores times aí do campeonato. Enfim, um jogo que a gente fala assim, um jogo de 6 pontos, né? E para um empate só serve para incendiar ainda mais o campeonato daqui para frente. Isso. Cara, falando, é muito curioso, eu tava numa discussão esses dias, cara, falando lá do Liverpool rapidinho, a gente já falou alguns momentos do McAllister, né, que ele usa 10 do Liverpool, a gente já até falou num vídeo recente nosso, a gente falou sobre a extinção do camisa 10, o próprio Messi, o próprio Zidane falou sobre isso, né, e o McAllister também na seleção já não tem atuado como 10, simplesmente porque tem o Messi, né? E ele usa. Só o Messi. Mas no Liverpool ele joga como 5, cara. E é impressionante. O McAllister ele fez um jogo, acho que muito interessante, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ele caiu de produção, mas ele ali vem comandando essa saída de bola do Liverpool, né? Ele é o cara da distribuição, da primeira distribuição de jogo, enfim. É muito interessante, acho que essa transformação desse cara, né? Uma função que pode ser do Thiago, já falei algumas vezes aqui, mas só, a gente não sabe, né, como vai ser, enfim. E falando um pouquinho do Liverpool, cara, também outro jogador que vem se reconstruindo, cara, que vem se transformando, acho que foi o melhor mesmo do Liverpool em campo, foi o Alexander-Arnold que fez o gol, né? Ele teve o Doku ali caindo, como eu falei, o tempo todo do lado dele, ele ia atormentando a vida dele, enfim. E apesar de ter perdido alguns duelos individuais, nada que tenha comprometido, assim, nada que tenha criado, assim, muitos problemas. É muito difícil marcar o Doku, né? O Bruno já destacou sobre ele, acho que no programa anterior, que a gente falou sobre Premier League. Dupla, né? O Foden e o Doku, né? Foden Doku. Se mudar um pouco a entonação, vai desmonetizar o canal, hein? Exato. Mas assim, eu gostei muito do trabalho do Arnold, para quem fala que... E realmente ele tem seus problemas defensivos, mas nesse jogo especificamente, acho que ele fez um bom trabalho, tanto defensivo quanto ofensivo, né? É isso. Vocês queriam acrescentar? Bruno, você quer acrescentar alguma coisa além desse jogo? Isso, né? O Guilherme falou do recorde, né? Do Haaland. Mas, só para deixar claro aqui, para mim o Luiz Fabiano é melhor que ele. A maioria dos gols que ele faz aí a maioria dos gols que ele faz aí, para ele fazer um, ele tem que errar 5. Eu acho que esses números aí são questionáveis, esse recorde. E o mais importante, o Lucas, melhor do que fazer o gol é ajudar na briga. Exato, o Haaland não ajuda. Os São Paulinos concordam aí com... Cara, eu falei até, eu não lembro de chegar a comentar no outro programa se eu falei essa frase exatamente, mas eu comentei do nome. O Luiz Fabiano é o último 9,
excelente que a seleção brasileira teve. O último 9 decente é o Luiz Fabiano. Mas, cara, eu entendo, aí tem uma galera hater do Haaland. Realmente eu vejo que ele tem perdido uns gols mesmo, ele perde bastante, mas eu acho que o cara é uma máquina. E é a questão, né? O cara ainda é muito novo, ele tá quebrando recorde atrás de recorde, e claro, que isso sirva para ele melhorar, que realmente ele tem perdido muita chance, mas ele, agora para ele começar a botar uma bola para dentro ali, que o bicho tem muita chance de gol, né? Mas eu acho que ele vai melhorar, sim. O cara é aplicado, eu vejo nele a mesma determinação, assim, do Cristiano Ronaldo, né? No foco que o cara tem. Então tem tudo para crescer aí e arrebentar com as marcas. Craque realmente assim, não é um cara fora de série, mas o cara é um goleador, o cara atropela ali dentro da área. O que você ia falar, Vitor? Não, eu ia falar a torcida do Everton, que alugou um avião para passar com uma faixa no estádio do Etihad por causa do fair play financeiro. Porque o City tem, se eu não me engano, tem mais de 10 ou 20 acusações, não me recordo agora. Tá tudo parado. E o Everton teve apenas uma e foi punido, né? E foi condenado. O City é o Flamengo da Inglaterra, então, né? Mas era só isso, só esse detalhe. Falando então agora, acho que esse clássico, né, entregou muito, acho que o que a gente esperava, né? Mas nenhum dos dois é líder. O Arsenal, para a alegria do Lucas, que falou aqui que tá na torcida, né? Venceu um jogo difícil, era um jogo duro, desesperado, que ia ser um jogo complicado contra o Brentford, e foi lá, né, Lucas, e venceu por 1-0, gol do Kai Havertz. O Kai Havertz que teve problemas. Verdade, o Kai Havertz, né, Lucas? O Kai Havertz que fez o gol contra o Mundial contra o Palmeiras. Eu tinha esquecido desse detalhe. Bom, achei que ele tinha feito o gol do Bahia. Achei que era mais um. Vai, Maurício! Mas será que o cara veio da Alemanha para jogar no Bahia? Eu não tô sabendo. O Kai Havertz fez o gol que deu a liderança, pelo menos momentânea, né, pro Arsenal no finalzinho do jogo, né, o Lucas? Cara, eu acho esse moleque um bom jogador, né? Bom jogador. E a passagem dele pelo Chelsea ali entre alguns altos e baixos. E no Arsenal, eu espero que ele consiga desempenhar um futebol mais convincente. Mas eu acho ele um bom jogador. E o Arsenal, cara, é isso aí, né? Até na Premier League passada, né? Muito jogo que eles se complicavam, viravam. Tava perdendo 2-0, virava no final, tomava empate, ia lá e fazia. E era essa folgada. Era esse jogo maluco aí. Mas, cara, outro técnico que eu gosto muito que é o Arteta. Acho um bom técnico. Até pelo que fez na temporada passada, né? Só não... Deu uma de Botafogo, infelizmente, né? Mas eu espero que nessa temporada aprenda com acho que também pesa o psicológico, né? A pressão de muito tempo grande, muito tempo. O Manchester City na cola também, né? Acho que vai chegando nos momentos de decidir ali, acho que isso acaba pesando um pouco. Torço para que nessa temporada, pelo menos, aprenda com os erros e continua que possa ganhar esse título, né? Que continue vencendo, mesmo alguns jogos assim que eles mesmos se complicam, sai perdendo, vira, empata, vence no finalzinho. Mas uma vitória muito importante, né? Era um jogo direto ali, Manchester City e Liverpool, terminou empatado e precisava ganhar de qualquer jeito ali para assumir a liderança. Bruno, você confia no Arsenal? Cara, para título não confio, porque não por ele, né? Os adversários, o City é muito mais forte, e esse ano o Liverpool voltou para a briga, né? E tem mostrado aí pelos jogos que tem feito que também é muito mais forte. Cara, o trabalho do Arteta é excepcional. Desde o ano passado, desde quando ele começou a reconstrução, o time joga muito bem e está de parabéns. E não tem muito demérito. O problema é que o elenco é mais fraco, né? Então, assim, um bom trabalho um exemplo, se ele fizesse esse ótimo trabalho aqui no Brasil, ele conseguiria levar um título.
Mas, cara, para você levar um título de City e agora de Liverpool, cara, tem que ser impecável. E não tem o que ele fazer mais, sabe? Ele tá fazendo o possível. Mas o elenco deixa a desejar, né? Lógico que são bons jogadores, cresceram muitos na mão dele, mas não dá, né? Você pega o City e o Liverpool, você vai vendo o plantel dos caras, é absurdo, né? Eles elevam, né, o padrão lá em cima, né? Então, aí fica mais difícil. Igual, pô, ano passado ele já fez uma coisa surpreendente, foi até as rodadas finais, até onde deu, né? Chegou no limite. Não foi, apesar da brincadeira, lógico, mas não foi uma bota afogada, não, porque olha a pontuação que o Arsenal fez, né? O problema é o adversário. É igual aquele ano que o Liverpool coisa de louco, fazendo 90 e poucos pontos. Isso aí é outro. Isso. O Liverpool terminou 2 temporadas acima dos 90 pontos e que ele não foi campeão. Isso. 2 temporadas. Mas aí, nesse jogo você já vê que o time sentiu, né? Pô, o Brentford meio de tabela e o Arsenal passou perrengue ali, né? Podia ter perdido o jogo, o Zinchenko salvou a bola em cima da linha, defesas do Ramsdale, né? E foi um jogo ali que ele passou muita pressão. Mas é o líder agora, mas não acredito que faça frente aos 2 principais, não. Victor, cara, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre agora, se você acredita, primeiro, se você acredita no Arsenal e que ele vai entrar nessa briga aí, ou se a briga vai ficar entre os dois mesmo, Liverpool City, e outro time aí que vem de Londres, que começou a derrapar, né? Derrapada atrás de derrapada, o Tottenham perdeu mais uma de virada, dessa vez para um concorrente direto, e o Aston Villa chegou, amigos. Primeiro sobre o Arsenal. O Arsenal ele vai ficar ali em cima, né? Ele vai ser aquele terceiro time que vai querer atrapalhar. É uma bobeada que o City e o Liverpool der, uma escapadinha que der, ele vai querer pegar o título. E como o Lucas comentou, seria interessante o Arsenal ganhar o campeonato da Premier League. Faz muito tempo que não ganha um título expressivo e seria bom também voltar lá em cima. E o Arsenal, pelo que ele apresentou o campeonato passado, temporada passada, dá para brigar, acredito. Vamos ver agora, né? Tem a Champions, que também tá focado. Mas como é, não tem um plantel bom. De fase, né? Deve passar de fase. Sim. Tendência, a tendência, sim, é aquilo, né? Não tem peças para recompor, né? Em todos os setores, digamos. Se machuca o Saka ali, machuca um outro ali, não vai ter aquela peça, fala assim, vou ali no banco, já... na temporada passada já teve problemas, né, de recomposição. Por exemplo, ele teve que contratar o Trossard, que é um cara que inclusive, quando o Gabriel Jesus esteve fora, ele foi um cara que ali substituiu, mas ele não é exatamente. O Martinelli teve que jogar alguns jogos, até o Nketiah atuou, mas também não é esse cara de confiança, enfim. É isso, né? Isso que você estava falando, né? Que o Arsenal tem problemas com recomposição no elenco, tanto que joga com lateral, por exemplo, o Ben White, que é um zagueiro improvisado na lateral, enfim. Reforçou essa temporada, principalmente com o Declan Rice, né? Mas ainda assim é um elenco, digamos assim, abaixo, né? Bem abaixo. E sobre o Tottenham. A última vitória do Tottenham foi no final de outubro, contra o Crystal Palace, se eu não me engano, se não falha a memória. Ainda era líder da Premier. Daí chegou a comentar, falou assim, será que o Tottenham vai conseguir se manter? Aí na próxima rodada tomou uma goleada do Chelsea, perdeu de 4-1 dentro de casa. Aí começou, né? E o jogo agora, no final de semana, teve 3 gols anulados do Son, né? Son faz um hat-trick. Hat-trick de gols anulados, é isso aí. E são 3 gols anulados. E não sei se sentiu a pressão, o que aconteceu, e toma a virada no final do jogo. O Aston Villa. O Aston Villa acaba subindo, né? Acaba pegando
a quarta colocação, que era do Tottenham, e o Aston Villa, esse começo de temporada tá bom. Eu acho que o Bruno comentou, se eu não me engano, que o Aston Villa vem fazendo uma grande temporada. O ano passado ficou no meio da tabela, se não me falha a memória, e vai brigar ali para uma vaga na Champions para a próxima temporada. O Lucas, pegando esse gancho do Aston Villa aí, eu acho que você falou da temporada passada, né? Quem chegou no meio da temporada passada é um técnico até relativamente conhecido, que é o Unai Emery. O Unai Emery, que já treinou o PSG, foi aquele cara que conquistou aqueles títulos com Sevilha de Liga Europa, um papa título de Liga Europa, conquistou títulos de Liga Europa com Sevilha, com o Villarreal. Trabalhou no Arsenal também, teve um período de trabalho no Arsenal, mas ele ficou muito marcado naquela virada do PSG com o Barcelona, né, cara? E no Villarreal, ele levou o Villarreal na temporada 21-22 também a semifinal de Champions League, né? Ele levou, o Villarreal foi eliminado pelo Liverpool, mas ele tinha tirado antes a Bayern de Munique e Juventus numa Champions. Então, tem trabalhos muito relevantes, né? O Unai Emery e novamente aí, né, cara? Mais um trabalho aí, ele levou o Pau Torres, que era um cara de confiança dele, no Villarreal. e tá fazendo, enfim, um bom trabalho com um elenco que tem peças interessantes desse Aston Villa, né? Cara, é isso que é legal, né, da Premier League, né? Como assim, o Arsenal, como eu tava falando, o Arsenal não tem o melhor elenco da competição, nem o Aston Villa, mas são um futebol tão de alto nível, com técnicos que já rodaram vários clubes grandes, que já conquistaram bastante coisa, que conseguem potencializar os seus jogadores, assim como também teve o Arsenal, né? Por exemplo, o Saka, o Odegaard, o Gabriel Jesus também, o Martinelli, foram jogadores que foram potencializados ali pelo Arteta. E assim também como está sendo com o Aston Villa. É legal esse que a Premier League proporciona, assim como foi o Newcastle a temporada passada. Ainda está bem nessa temporada, né? Não faz uma temporada ruim, mas na temporada passada beliscou ali. Estava chegando, né, como quem não queria nada na disputa. Sim. E eu acho legal isso também, isso da Premier League por conta disso, né? Muitos times, você não consegue desconsiderar nenhum. Temporada passada um vai melhor, o outro já tá lá em cima de novo nessa próxima. Assim como foi o Chelsea. O Chelsea, acho que depois daquela que ele ganhou, fez temporadas que não foram tão boas, né? Inclusive, não vem mantendo. Depois que ganhou a Champions também, nunca não teve uma temporada consistente. Tá um processo de renovação agora, né? E times assim como. Maurício, você levaria o pau ou não? É só uma dúvida aí para esclarecer para a galera. Segue, Lucas, segue! E ver o Aston Villa ali fazendo uma campanha boa dessa é legal. Assim como os demais tem. O Tottenham também, né? O Tottenham é aquele time que faz várias campanhas boas, tem muito jogador bom, jogadores com muito bons jogadores com pouca mídia, né? Pouco falado, assim como é o Son, era o caso do Harry Kane também. E não chega, né? Chega e não chega. Chega e não chega. Você falou do Tottenham, né? O Tottenham tá sofrendo com as lesões agora, infelizmente. E também a suspensão, né? O Romero, que não é lá um zagueiro, assim, né? Mas é um cara que é uma liderança ali dentro do elenco, enfim. O próprio Van der Ven também, o zagueiro. O Maddison, que também se lesionou, enfim, que era um cara que era fundamental. Era um dos caras principais jogadores até da Premier League nesse começo de temporada, o James Maddison. E acabou se lesionando. Até o Richarlison, né? Que é uma peça de elenco, não é uma peça assim importantíssima, mas vinha sendo titular, né? É isso, né, o Guilherme? Queria que você comentasse. Você acha que o Richarlison faz falta ao Tottenham? Você que é um grande fã do O Richarlison, que é o dono da camisa 9 da seleção brasileira, né? Assim como ele se auto-intitula, né? Enfim, cara, eu não vejo nada demais. É um jogador mediano, até dá conta de alguns jogos ali, né?
na Premier League, mas não passa disso, cara. Não é nenhum craque, não. Falando do lado do Aston Villa, e depois acho que já vamos emendar também, Bruno, acho que surpreende a todo mundo, né? Apesar do Naemi, né? Apesar do bom elenco que tem, né? Tem o melhor goleiro do mundo, Dibu Martinez. Tem o Paul Torres, tem o Douglas Luiz, tem o Oli Watkins, que faz ótima temporada e é atacante agora da seleção inglesa. Enfim, tem jogadores interessantes, o próprio Bowen também, enfim. Mas, assim, não é esse time que tá para brigar se esperava, né, que brigaria lá em cima, né? Cara, é uma grata surpresa, realmente, né? Não tem um elenco para fazer frente aos principais ali, mas na atual situação, para brigar por uma quarta colocação ali, dá para sonhar. Eu acho que todo o destaque aí tá tudo na conta, quase tudo na conta do Unai Emery, né? Que vocês comentaram aí, cada um comentou um pouco sobre os trabalhos dele. Inclusive, na minha opinião, foi o melhor técnico que já passou nesse PSG, nesse projeto fracassado dele de ganhar uma Champions League, pelo menos até agora, né? E foi realmente injustiçado, né? Porque ele fez os melhores trabalhos em todos os clubes que ele passou e ficou marcado pela derrota que, diga-se de passagem, foi um dos jogos mais roubado da história do futebol, apesar da vitória ter sido muito bonita como foi, mas foi totalmente irregular, vários lances, dá para nomear 3, 4 lances. Mas não é esse o motivo da conversa agora. E o interessante, você comentou do goleiro, do Martinez, né, o melhor goleiro do mundo, foi eleito, obviamente, por causa do papel dele na Copa, mas nesse jogo, essa vitória está na conta dele, né? Com certeza. Fez pelo menos 4 defesaças, né? Fora os lances também que o Tottenham perdeu, bolas na trave, gols perdidos, etc., né? O que mostra que, apesar dessas 3 derrotas seguidas, o Tottenham ainda vem fazendo um bom trabalho, né? Deu uma queda aí, deu azar, nesse jogo perdeu muita chance. No jogo do Chelsea teve os jogadores expulsos, né? Entregou um jogo de bobeira. Então, assim, era para estar aí o Tottenham mais à frente. E o Aston Villa, né? Vem numa sequência muito boa, mas há 2 rodadas atrás, há 3, ele perdeu para o Nottingham Forest. Então, ele venceu jogos muito mais difíceis. Se ele tivesse vencido, ele estaria numa sequência de 5 e era o líder. Né? Claro que ele não vai se sustentar. Mas é um bom trabalho, eu coloco aí muito na conta do técnico. E dá para brigar, cara. Essa quarta colocação aí do futebol inglês, eu acho que os 3 primeiros é muito difícil alguém cair muito de rendimento, só se for o Arsenal por alguma zero, alguma lesão de jogadores importantes, pela questão do elenco em si, né? Mas essa outra aí tá em aberta. Tem o próprio Aston Villa, que corre por fora. Acho que o Newcastle vai chegar? Oi? Newcastle, então, eu ia falar, o Newcastle, o Aston Villa, o Tottenham e o United, que também está apresentando uma melhora, né? A gente pode até falar um pouquinho mais para frente. E são esses daí que vão correr atrás dessa vaga. Chelsea não chega, né? Não tem mais condições. Ele tem que mudar todo o projeto lá. Mas são esses, né? E o Newcastle, não sei se você vai comentar separadamente do jogo, foi também um jogaço. Já podemos falar desse jogo, acho que até você já, Bruno, pode falar um pouquinho desse jogo, Newcastle e Chelsea. O jogo começou lá alucinante, né, com gols rapidamente ali. O Isaac, né, que é um dos destaques ali do elenco, marcando, enfim. Thiago Silva acabou tendo uma partida não muito boa, enfim, acabou nesse jogo acabou atrapalhando, né? Acabou tendo uma tarde infeliz, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre Newcastle, a grande vitória, goleada do Newcastle sobre o Chelsea. Cara, vitória incontestável, merecida. Foi um jogo de domínio absoluto do Newcastle, né? Não tem nem o que contestar. Né, vou dar destaques rápidos aqui para os jogadores, você já mencionou aí, né, o Thiago Silva muito mal, ele já vem mostrando, né, nada contra ele, eu até sempre gostei dele como zagueiro ali até da seleção, mas ele já está em decadência, já tem 1 ano aí, ou até 2, se a gente for querer exagerar um pouquinho, que ele já está falhando muito, ele já não responde, e ele já é aquela questão de ser um zagueiro mais baixo, então o físico faz falta, né,
e agora deu uma entregada bizarra ali no jogo, o cara perdeu, não sabia o que fazer com a bola, sabe? É umas bobeiras, não que isso definiu o jogo, porque ia perder de qualquer forma, né? Teve gol do Joelinton, né? O Joelinton fez o gol lá na raça, chutando, metendo o pé e atropelando todo mundo com a agressividade que a gente já espera dele, né? E eu queria dar um destaque, cara, por esse jogador que eu comecei a observar agora, depois do Newcastle ganhar certa fama e pelo investimento, etc., tal do Gordon, né? O garoto lá, o inglês, o Gordon. Cara, o que esse cara joga bola, igual eu falei, comecei a prestar atenção no Newcastle nessa temporada, mas todos os jogos que eu vi, cara, esse cara é um 10 de muito futuro. Né? Em inglês, a geração da Inglaterra é absurda, né? Só falta o técnico colocar a seleção lá nos eixos. Mas esse cara, ele comandou o jogo inteiro, né? Saiu tudo dos pés dele e aí depois ele ainda acabou marcando o gol no final. Mas joga muita, muita bola. É muito louco, você comentou do Gordon e é impressionante como ele cresceu de produção. Ele é uma cria do Everton, cara, e nas primeiras temporadas dele no Everton, ele parecia que ele não ia despontar e tal, como esse cara, como esse jogador. E agora no Newcastle, principalmente nessa temporada agora, o cara tá mostrando que realmente que é um cara de muito futuro e para a seleção inglesa para os próximos anos, mais um, né, dessa geração aí. Ô, Lucas, que para você, cara. Antes eu queria fazer um comentáriozinho rápido. Você falou sobre o Bruno falou sobre o Thiago Silva, desse problema, enfim. Ganhamos uma nova opção para a zaga nesse final de semana, cara. Sabe quem jogou na zaga do Tottenham? Emerson Royal. Tem a musiquinha, né, da torcida. Jesus Christ. Né? Ele atuou como zagueiro, né, improvisado nesse jogo, diante dos falcos que o Tottenham tinha. Ele foi escalado como zagueiro e aí, né, resultado todo mundo viu. É o dinizismo na Europa. Cara, a questão desses jogadores é até uma coisa que eu tava querendo comentar, um pouco curioso. Tem a questão do Emerson Royal, que também não tá jogando nada, a torcida adora ele, né? O Thiago Silva também já tá numa idade mais avançada. Até como o Bruno falou, questão do físico, pega também, já tá com 36, 37 anos, né? Mas, como é engraçado na Premier League, que é um campeonato mais de alto nível que nós temos no futebol mundial, e como, por exemplo, o Joelinton, ou o João Pedro, que fez 2 gols agora na vitória do Brighton, como que consegue desempenhar, performar um bom futebol e chega na seleção, a maioria deles, o Joelinton, o Bruno Guimarães, né, são jogadores que fazem uma campanha boa jogando nos seus times. Chega na seleção brasileira, eu não sei o que acontece. Eu jurava que você ia mandar um Sormani aí. Não, mas aí, cara, assim, uns caras. Cara, eu particularmente, eu não gosto dessa geração, nenhum, me irrita, tenho raiva desses caras, tenho raiva do jeito que eles se acham, do jeito que eles pintam, igual o Bruno lá. Eu sou o 9 da seleção, não sei o quê. Mas é curioso ver que eles jogam futebol nos seus respectivos times. Eles jogam bem, são titulares, empenham, fazem gol, ajudam nas campanhas. Tem o carinho de alguns, né, da torcida, mas na seleção brasileira não são jogadores que não conseguem entregar. Não sei se é questão do estilo de jogo, técnico, não conseguem entregar nada. O Vitor, queria que você comentasse, acho que sobre essa questão, até uma questão interessante, né? Sobre jogadores performarem na Premier League, ele citou esses exemplos aí, mas nós temos outros, né? Até o Sormani comentou sobre isso, né? Temos até o Vinícius Júnior, né? Pelo Real Madrid, joga muita bola no Real, chega na seleção brasileira, não consegue demonstrar o futebol que ele demonstra no Campeonato Espanhol. Podemos citar que é mais. O Rodrigo fez, né, nessa última rodada também. Sim, não. O Rodrigo, apesar que o Rodrigo, de vez em quando, consegue mostrar um pouco do futebol
na seleção, mas agora Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Thiago Silva, até o Casemiro, de vez em quando, joga bem mais nos seus respectivos clubes do que joga na seleção brasileira. E é algo que não dá para entender, algo complicado. Questão de identidade também, né? Tem jogador que se sente mais à vontade pela seleção, outros que se sentem mais à Claro, vontade estilo de pelo jogo clube. também, né? É normal isso aí desde sempre. Só que, ultimamente, não tem um jogador que está sendo acostumado a jogar na seleção, né? Porque todos que vão não tá dando um bom rendimento. E sobre esse jogo do Newcastle, eu tava olhando aqui, ele tinha perdido, né, as 2 rodadas passadas. O Newcastle não vinha num bom momento, né? Sim. E terça, amanhã, se eu não me engano, amanhã, tem confronto contra o PSG, que é o jogo decisivo para ele. Isso, que se perder, inclusive, a vida pode chegar eliminado já na última rodada da Champions. Daí tem isso, vai para tentar uma vaga para a Liga Europa. Eu queria que vocês antes de falassem rapidinho, se vocês confiam, Lucas, você confia no Manchester United, você confia numa melhora aí com o Ten Hag, né? Manchester United que ontem venceu o Everton, né? Com um golaço do argentino, queria lembrar, argentino Garnacho. Fã do Cristiano Rony. Ronaldo. Fã do Rony. Não, do Cristiano Ronaldo. Meteu a comemoração do CR7. Copiou o Rony, né? Acho que assistiu os vídeos lá no YouTube, tutorial. Com certeza. Ou o Rooney, né? Bem parecido com aquele do Rooney também, que o Rooney. Na verdade. Né? Contra o Manchester City, isso. Uhum. Cara, o United, pra mim, é uma boas temporadas bruxante, cara. Era um dos times, assim, né, décadas passadas, assim, até década passada, nos anos 2000, um dos figurões, né, da Europa, sempre um dos principais times de uns tempos pra cá, com muito bons jogadores, né, cara? Eu não consigo entender. Passou muito bons jogadores lá, jogadores promessas que tem um hype alto e não consegue corresponder. Mas é um time que eu não boto muita fé no. Eu gosto até do técnico, cara, do Ten Hag, né? Isso. Eu não é um técnico que eu, apesar de até daquele problema que teve com o Cristiano Ronaldo lá também, daquela vez, né, tudo. Mas eu não acho que seja um técnico ruim, não. Mas não é um time que eu boto muita fé o Manchester United, não. Não vejo assim chegando em cima para brigar com os demais. Eu acho que vai ficar nessa briga aí até com uma Europa League, quem sabe. Liga Europa, né? Uma Premier League ali, mas eu acho que é um time que eu não deposito muita fé, não. Aproveitar que o Bruno voltou. O Lucas estava falando aqui que não bota muita fé no Manchester United para uma Champions, né? Acredito que ele vai figurar no máximo em uma briga para a Europa League. Você acha que esse Manchester United ainda pode estar liga ou é isso aí mesmo? Cara, eu mantenho por enquanto ele na briga ali pela 4ª colocação junto com os demais. Eu acho que ele corre um pouquinho ali por trás, mas eu acredito que ele tem um elenco bom e que eu acho que o Ten Hag aí não está fazendo o máximo que ele pode com esse elenco, né? Eu vejo que os outros técnicos que a gente já mencionou têm feito mais com menos, né? Então a gente espera mais dele, mas tem hora que eles demonstram, né? Um potencial maior, tem hora que apaga, ele não tem uma constância. Mas tá aí, por enquanto dá para seguir na cola aí pela 4ª colocação. É isso, vocês queriam dar algum destaque a mais? Falar do João Pedro fez 2 gols, né? Como o Lucas comentou, acho que é um destaque interessante dessa rodada. Vocês queriam comentar alguma coisa? Acho que a gente falou bastante, né? Quase 45 minutos de Premier League. Rapaz! Fala, Lucas. Vai fechar com o jogo de hoje, né? Do Fulham e... Caramba, foi o último do João Gomes. O Wolverhampton. Uhum. Tava vendo até os lances lá, o João Gomes lá, que os tecas planistas, né, diziam que era o melhor volante do mundo, não sei o que, cagou pro jogo. E o William, né, o ídolo
o ídolo do timão aí do Maurício. Ah, puta Fez que 2 pariu. gols. Fez 2 gols. E uma vitória boa aí do Furra. Tem um time legal, cara. Eu acho legal. Um time interessantinho ali do. Ô, Time do... Maurício, esse Carlos Vinícius é bom? Cara, o Carlos Vinícius é um bom jogador, mas assim, ele é um cara, acho que se eu não me engano, ele é ex-Benfica, ele não é um cara, ele, assim, ele é bom, mas não é assim, né, não é o Mitrovic, por exemplo, para dar um exemplo de um cara que era o centroavante titular do Fulham antes na última temporada, né, que foi pro Al Hilal agora, né, o time do Neymar, que é um cara muito goleador, enfim, é um nível numa prateleira acima, né? Um bom atacante, mas assim, nada demais, na minha opinião. É que eu vi que ele tinha dado ok para negociar com o Palmeiras, eu vi que saiu agora há pouco. Ah, entendi. Eu acho. Eu perguntei. É difícil medir se vai dar certo, se não vai dar certo, é muito difícil, cara. Assim, eu acho um bom jogador, mas assim, nada especial. Entendi. É isso, gente. Queria agradecer quem esteve nesse programa. Guilherme, Vitor, Bruno, Lucas, seja bem-vindo aí, participar mais vezes, enfim. Obrigado pela contribuição aí. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Até Valeu. mais. Até mais. Valeu!